O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. PixBet, vale a pena se jogar. Pode apostar. Boa noite, galera. Estamos começando mais um Resenha do Galinho aqui na Jovem Pan News. E hoje trazendo um convidado especialíssimo, né? Para mim, principalmente, né? Um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro, campeão do mundo em 94, campeão brasileiro juntos nós fomos pelo Flamengo e bem identificado com duas grandes torcidas, do Flamengo e do São Paulo. Então, é um prazer, aproveitando as férias deles aqui no Rio, eu não sempre importuno ele. Eu acho que é o primeiro telefone a tocar quando ele pisa aqui no Rio de Janeiro. Meu querido amigo Leonardo, obrigado. Galo, que prazer. Tá vindo aqui, sempre atendendo a gente, deu uma boa. E saudade, a gente fica com saudade, né? Você fica muito tempo longe. Tem razão, eu também, Galo, também tô com saudade. E o dia que eu aterrissar e você não me ligar, aí vai ser um problema. Aí vai ser um problema. Me liga sempre, o carinho que eu tenho por você é enorme. Eu já te falei isso 1000 vezes, mas não canso. Carinho muito grande, admiração, tudo. Teu chamado é uma ordem. Tá tudo bem, tranquilo, na Itália agora? Galo, tudo bem, tranquilo. Tô no momento da minha fase, sabe, aqueles hiatos da vida. Nossa, é assim, né? Vai pro clube, vai pro outro, viaja pra lá, viaja pra cá. Eu tô numa fase de transição, mas que sinceramente eu tô curtindo, Galo. Acho que eu tô ficando mais velho, eu tô curtindo esses momentos de pausa. E tô curtindo família, curtindo estar no Brasil. Nunca tinha ficado no Brasil nos últimos anos, 40 dias como eu fiquei. A última vez você ficou 10 aqui, aí a gente te pegou lá no Clube Médio. Coincidência, né? Até por coincidência a gente se encontra, né, Galo? E as crianças adoraram, foi muito bom mesmo. Vê a possibilidade de ter filho seguindo a carreira? Que o moleque não é bobo não, viu? Eles gostam, Galo, mas você sabe como é que é, né? Não é fácil. Lógico. Né? E assim, acho que sim, tem assim, o percurso da vida deles também, vamos botar assim, que a gente acaba complicando, né? Que vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. As crianças também sofrem um pouquinho essas mudanças, eu não sei o que vai acontecer, mas adoram futebol, adoram Flamengo, adoram tudo, seguem tudo e jogam sempre. Vamos ver o que vai acontecer. Você já pegou mais 2 rubro-negro pra gente. Mais 2, já aumentamos, já são muitos, mas já aumentamos a torcida. Com 5 filhos, né? Eu aumentei a média de uma forma importante. Leva eles nos jogos importantes, casa cheia. E eles são livres para escolher, né? Tem que ser Flamengo ou não, né? São bem livres. E aí, e a bola? A última passagem lá pelo Paris Saint-Germain e tal, continua amigo do Sheik lá? Não, Ou teve algum problema com ele? Não, sinceramente não. Eu sempre fui super bem tratado e foi uma relação ótima. Depois o futebol tem esses ciclos, tem vitórias, derrotas, as situações são tão intensas que as coisas vão mudando, isso aí eu entendo perfeitamente como tem que ser. Mas na minha vida, né, Galo, você sabe mais ou menos, assim, eu acabei trabalhando só em 2 clubes realmente como diretor, no Milan e no Paris Saint-Germain. Só que foram 2 vezes, 3 vezes, num e 2 vezes no outro, eu vou, volto, fico nesse ioiô. São anos que eu tô assim, mas assim, por isso que é super prazerosa também, porque são lugares que eu conheci, que eu vivi. Um dos meus filhos nasceu na França, o outro nasceu na Itália, então essa relação para mim é muito legal, e a minha relação com os 2 clubes ela é de muitos anos, né? São mais de 20 anos, eu joguei no Paris Saint-Germain em 96, joguei no Milan depois de 97 a 2001, então essa relação foi ficando, então para mim, trabalhar como diretor nesses 2 clubes foi unir uma série de coisas. Sinceramente, foi um prazer. E foi bom que você trabalhou em 2 clubes que você jogou bem, fez uma história. Né? E a relação ficou, Galo. Isso é bacana, porque a relação ficou. Né? Isso é prazeroso, sim. Assim, o fato de eu ir e voltar também, né? Assim, minha carreira toda foi assim, né, Galo, na verdade. Um não ficava com ciúme do outro, né? No Flamengo foram 2 vezes, no São Paulo foram 3 vezes, no Paris Saint-Germain foram 3 vezes como diretor-jogador e no Milan foram 4 ou 5, entre idas e vindas. Então, assim, a minha relação ficou sempre nesses clubes, indo e voltando, e na verdade que, assim, o fato de ter sido, inclusive no Milan, né, jogador, dirigente e treinador, eu acho que foi, assim, passagens que acabam marcando muito. Paris Saint-Germain, naquele momento que vocês botaram ele lá Pô, Galo, acho que esse foi o maior... No patamar, né? Faltou um pouquinho. Faltou um pouquinho. Um pouquinho para atingir o objetivo. Foi muito bacana participar desse início, porque foi um momento realmente de transição total, né? O clube vinha num momento complicado, o clube em fase de venda, resultados esportivos realmente
muito além do que Paris Saint-Germain merece, e chega uma... Só dava lá só o Lyon, que era campeão. Lyon ganhando todo ano, dominando tudo, e chega uma propriedade importante como o Qatar, e decide, vamos fazer desse time um top 5 no mundo. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa, galera. Chegar, depois tem a motivação de fazer. Foi bom para você que confiaram no seu trabalho, né? Foi muito bacana, cara. E sim, nesse aspecto, se não tiver confiança, é complicado. Claro, lógico. Até porque tinha que ter uma confiança realmente de fazer as coisas de uma forma muito rápida, vamos botar assim, sem poder, esse trâmite de aprovações e tal. Foi assim, vamos fazer, e pô, a gente... Em 2 anos, o Paris Saint-Germain já estava disputando o quarto de final da Champions League, contratando jogadores importantes, e depois foi o que foi até hoje, até chegar hoje, uma grande potência, apesar de não ter ganho ainda a tão desejada Champions League. O Chelsea foi assim, né? Foi assim. Ficou quando eles menos esperavam que fosse também. Ganhar, e ganharam, exato, né? O Manchester City também, que ganhou agora, que começou talvez esse projeto antes mesmo do Paris Saint-Germain. Eu acho que a Champions League, você sabe como é um campeonato de pequenos detalhes. Claro que a tradição é importante, né? Quem já ganhou, quem já está estabelecido há muitos anos, quem está sentado numa estrutura, né? Não só política e econômica, mas de torcedores. Não pode comparar um time que começa agora e um time que tem 100 anos de torcida, que tem milhões de torcedores no mundo inteiro, então essa tradição existe. Mas eu acho que o Paris Saint-Germain com certeza já está sentado aí nas posições dos melhores. Vem cá, vamos voltar lá, porque tu começou no adversário principal, né? Tu foi lá fazer teste no Vasco. Conta como é que foi essa história, quem te levou, como é que aconteceu? Assim, futsal, foi? Não, campo mesmo? No campo, não. Na verdade, você sabe, a história de todos nós é meio assim, né? Tem uma série de coisas que a gente nem entende por que aconteceu. E a minha não foi diferente. Eu, na verdade, eu não tinha uma ideia de ser jogador. Eu não pensava de poder jogar. Assim, o futebol profissional estava muito distante. Eu estava em Niterói, estudando, vivendo. Eu não tinha essa coisa, vou ser jogador, porque eu achava até que... Naquela época não tinha mesmo, né? Não tinha, mas Hoje mas na minha cabeça era meio difícil também, Gal. Assim, não é que eu era... sei lá, jogava direitinho na escola e tal, mas não tinha aquela coisa, né? Até que um dia, o Sérgio Volpato, que eu mando um grande abraço para ele era preparador físico do Vasco, e ele é de Niterói, e ele estava numa pelada que eu estava jogando. Todo mundo é de Nikit, né? Todo mundo é de Nikit. E quem não é, gostaria de ser, né? Então, assim, eu tô jogando uma pelada e ele me diz, acho que era final do ano e tal, isso era em 83, ele me diz, Léo, não quer fazer uma experiência? Foi naquele clube ali que tem... No Rio Cricket. No Rio Cricket, estava jogando a pelada no Rio Cricket e tal, e ele me diz, quer fazer a velha peneira, né? Quer fazer uma peneira e tal? Aí eu tinha problema também de falar em casa, se podia, se não podia, né? Aí tal, acabou... Quantos anos você tava? Tava com 13 anos. 13? Já é tarde, né? Até para começar. Hoje? Hoje é tarde. 13, 14 anos, eu não tinha pensado nisso. Vou fazer essa peneira, Galo, e juro por Deus, nós éramos 300. 300, é aquela coisa de chegar em janeiro, fazer 3 semanas, vai eliminando todo mundo assim, né? E Galo... Pega 2 vezes na bola. Exatamente. E não é pra fazer aqui bom moço, não. Quando eu cheguei, eu falei, cara, impossível. Porque a qualidade dos meninos, cara, e até a sagacidade também, falei, cara, impossível de eu passar aqui. Porque, sabe, mas não era, você não tinha nem essa coisa de dizer, posso ser, né? E sabe como é que é no Brasil, né? Uma série de coisas que vão acontecendo, um briga com o outro um volta, a eliminação... Todo mundo desconhecido, né? Todo mundo desconhecido, é difícil muitas vezes. Pega a bola, um cara quer pegar, ficar só mais difícil. E Galo, não sei o que aconteceu, muitas coisas foram acontecendo bem, desses 300 ficamos em 3. Ficamos em 3 e eu comecei a jogar no Vasco e foi um ano ótimo, que assim, um grupo, para mim foi a primeira experiência num time mesmo, né? Aquela coisa de jogar num time, de organizar competição, viagens e tal, foi primeiro ano ótimo e foi ali que eu comecei. Depois tiveram várias outras passagens, minha mãe não queria muito, me tirou, eu voltei, não foi meio confuso. Quem me fez voltar também foi Isaías Tinoco, foi ele que foi na minha casa e disse, Léo, você tem que voltar, porque ele saiu do Vasco, ele era meu supervisor e foi pro Flamengo. E quando ele foi no Flamengo, eu tinha parado 6 meses, eu tinha abandonado o Vasco porque eu não chegava na escola. Naquela época não precisava fazer estágio não, você ainda não tinha sido inscrito? Não, tinha sido inscrito. Não, eu fiquei no Flamengo 6 meses sem poder jogar. Sem poder jogar, então porque tinha que fazer o Vasco não dava, até que trocaram pro material esportivo. Ah, tá. Trocaram pro material esportivo, mas foi ele que foi... Liberar, tinha que dar a carta de liberação. Exatamente. Aí senão você tinha que ficar 2 anos sem
Sem jogar. Eu fiquei né? É. Eu fiquei no meio desse período. O Flamengo entrou em contato com o Vasco e deram um acordo lá, mas foi ele que me fez voltar, porque ele foi lá em casa, ele falou uma coisa pra minha mãe muito bacana na época, que a minha mãe falou assim, não, porque sabe como é que é, muita gente, é muito difícil, tal. Eu falei assim, olha, eu acho que seu filho pode ser jogador. Porque em 87 estava jogando contigo, cara. É verdade. E obrigado aí por ter me ajudado também a chegar no profissional. A gente tinha treinado antes, né? Exatamente. O Adson Coutinho está sempre aqui com a gente. Você estava recuperando a lesão. Estava recuperando lesão e a gente fazia os coletivos contra o time juvenil. Quando se fazia os coletivos, o Carlinhos, que era o técnico, a gente pegava sempre, vou te dizer, eu, Nunes, Adílio, Zé Carlos II, acho que Delacy. Naqueles treinos. Naqueles treinos, na Gávea. E aí a gente pegava alguns jogadores para completar o coletivo. E não tinha lateral esquerdo, você como estava no meio campo, no Flamengo, não era nem lateral esquerdo, você treinava na lateral. Exato, isso aí. Aí, cara, a gente foi e tal, e começou o campeonato. A gente teve um jogo com o São Paulo, o Lopes. O Adalberto quebrou a perna. Não, o Adalberto quebrou a perna. O Adal quebra a perna. O Ayrton, não treina. O Ayrton que era reserva, teve um problema. Teve aí. Me ligam no dia do meu aniversário. Eu sei, não, mas não foi bem isso. No dia o Lopes botou o Aldair de lateral esquerdo. Contra o São Paulo. Primeiro jogo do Brasil, da Copa União. Isso. Aí o Miller deu um passeio nele, a torcida tal, o Aldair não tinha. 2-0 perdemos. Perdemos 2-0. Eu tava no banco. Tu tava no banco. Aí o Lopes saiu e veio o Carlinhos. Exatamente. E a gente ia fazer o primeiro treino e o Carlinhos com dúvida lá e tal, e sentamos do lado. Aí eu falei, Carlinhos, pô, bota esse moleque aí, cara, tá treinando com a gente, já tá acostumado. Bota ele aí com a gente, bota ele aí, cara. Ele não é lateral não, mas, pô, sabe jogar e tal. Tá ali o Edinho, pô, tá, a galera toda dá suporte pra ele, pô. Então, o Zinho vai... Aí ele... escutou, não teve dúvida, não. Foi lá. O jogo era contra o Vasco. E o jogo era contra o Vasco. Segundo jogo do campeonato. Segundo jogo do 2-1 a gente ganha. 2-1. Você fez gol de pênalti no finalzinho. Pô, 44 pênalti aí. Vamos lá, ganhamos esse jogo e dali foi embora, né? Aquele ano foi uma coisa, quer dizer, pra mim, né? Você imagina o menino cair ali naquela história, pô, o Flamengo de vocês ganhando tudo, os anos 80, né? Eu me lembro de olhar pra foto assim e falar assim, pô, não é possível, essa foto tá errada, não é possível que eu esteja ali, né? Então, assim, foi uma coisa que... A gente nem sabe o que vive, né? Pra mim foi uma coisa, foi rápido, como é pra todo mundo, mas eu vivi aquela coisa ali como uma... Não sei, era uma... E daquele time, 5 foram campeões do mundo, né? Exatamente. Jorginho, Bebeto, Aldair e euzinho. E o Aldair era reserva daquele time, hein? Exatamente. Leandro e Edinho. Exatamente. E como é que foi o Edinho, hein? Como é que era ali na esquerda? Não, Edinho me ajudou muito, mas a base de broncas homéricas. Me lembro de duas coisas, 2 erros que, pô, ele me matou. Nesse primeiro jogo acontece, a bola tá pra sair, e eu, em vez de proteger até a bola sair, eu já dou como se tivesse saído. O Vivinho vem, cruza, Roberto Dinamite entra, gol, 1-0 Vasco. Naquele jogo, meu primeiro jogo, meu irmão, ele me dá uma bronca, você lembra, né? Eu não lembro não, cara. Pô, eu tava lá longe. Não, você lembra como ele era, né? Como ele era. Moleque, mas... Eu falei, ferrou, eu tô ferrado. Aí, pô, segundo tempo... 1-0 ainda pro Vasco, eu dou um lançamento pro Renato cruza o gol do Bebeto, aí ele vem e bate nas minhas costas, falei, graças a Deus, passou. E a outra foi na semifinal contra o Atlético Mineiro. Galo, bola alta, aquele jogo, você lembra? 1-0, 2-0, 2-1, 2-2 e 3-2 pra gente. Pô, semifinal de Brasileiro. Acho que tava 2-1, vem uma bola alta, jogada pelo zagueiro e tal, eu vou cortar, Galo, mas só que sem confiança na minha perna direita, eu vou com a esquerda pra tentar tirar. Aquela história, né? Passe aqui, pum, cai no pé do Renato Pé Murcho, ele chuta, Zé Galo agarra. Se faz 2-2 ali, eu tava morto. Eu falei muito pra você lá no Japão sobre isso. Usa essa perninha direita pra dominar, ganha tempo. A gente tá aí sempre a Pixbet confiando na gente, né? Acreditando. Se você tivesse que apostar aí pra quem fosse a revelação do Campeonato Brasileiro, quem que você acha que... Já tem meus nomes. E você que tá aí vendo, aí você, ó, Pixbet, essa é do Brasil, pode apostar você também, hein? É o seguinte, a gente vai aí pro intervalo e daqui a pouco a gente volta com a resposta do Leonardo sobre
quem pode ser a revelação do Campeonato Brasileiro. Fique com a gente aqui no Resenha do Galinho, na Jovem Pan News. Até já! Eu sou jogador, mesmo antes de ser atleta. Sempre encarei tudo como um jogo e me joguei em cada etapa da minha vida. Joguei de lado muita coisa para me dedicar ao futebol. Para jogar o troféu para cima, eu sei que tudo começou lá atrás, lá de baixo, quando ninguém apostava em mim. Se hoje tenho meu nome na camisa, se sou herói para a torcida, é porque eu apostei em mim. Eu fiz o jogo acontecer. Faça você também. PixBet, vale a pena se jogar. Pode apostar. De volta aqui na Jovem Pan News, o Resenha do Galinho, entrevistando um dos grandes do futebol brasileiro, o Leonardo, dentro e fora do campo, que é mais importante. E eu, antes de ir para o break, a gente perguntou a ele a questão desses jovens valores, porque hoje a gente não pode deixar de ver que a Europa, o cara joga a seleção olímpica, aparece aqui, já estão indo embora, né? Como já tem uns 3 que estão disputando aí o Campeonato Brasileiro, que já estão vendidos. Não é verdade, Léo? É verdade. Infelizmente a gente sofre isso, né? A gente sofre esse êxodo aí de nossos grandes jogadores, apesar de, infelizmente, ser o percurso deles, né? Você vê que, não sei, se a gente falar do Martinelli, do Rafinha, que jogaram praticamente nunca no Brasil. O Andrei estava jogando agora no Vasco aqui, já... Exatamente. Não, eles estão na seleção, jogaram Copa do Mundo sem ter praticamente jogado no Brasil. Né? Vinícius, William... Vinícius Júnior... Vários. Né? Rodrigo, assim, isso aí é um... Tudo já jogado 2 anos. Pouco tempo e já foram. Assim, isso, infelizmente, é assim. Mas, assim, eu acho que um dia a gente vai chegar a ter uma liga, um campeonato realmente forte em todos os sentidos para poder... Eu falava disso um outro dia, eu acho que só o Brasil, ou talvez seja um dos raros países, na minha opinião, que fora do grande centro do futebol, que é a Europa, que pode ter um campeonato forte independentemente disso, que será a NBA do futebol. Bom, eu acho que... O pessoal da PixBet está em dó. Um dos jogadores que eu mais gosto é o Marcos Leonardo. Apenas centroavante do Santos. Centroavante do Santos. Apenas o Santos está num momento complicado, então talvez não seja fácil. Mas ele individualmente muito bom jogador. Muito bom jogador, ele tem tudo, tem talento, tem força, tem vê o gol, é um jogador muito presente na área, sai dela, joga, participa, eu gosto muito dele. Assim, para ter que dizer um outro, vamos botar um segundo, que é um que eu gosto muito, que ele tem jogado, não tem jogado, que é o Hendrick do Palmeiras. Eu acho que esse menino vai ser jogador, ele começou de uma forma muito, muito rápida, tudo. Você não pôde ver no ano passado, ele veio aqui, deu show no Jogo das Estrelas. Eu gosto muito dele, com essa família, então assim, sinceramente a gente tinha pensado nele até anteriormente, então assim, é um jogador que eu acho que vai chegar. Então tomara que já seja esse ano que ele consiga, que já é uma revelação, né? Mas claro, eu falo do campeonato, de se firmar aí dentro da competição, tomara que ele cresça ainda mais. Legal, tá tudo bem. Então agora vamos aproveitar, falar disso que você estava falando aí, dessa liga, né? Dar um pouquinho a sequência, porque a gente que teve no Japão, vê como ela foi organizada. Você falou em NBA, né? Você lembra da NBA? Aí eu só te lembrar, não sei se você soube como foi criado a J-League, porque os 10 clubes que iam disputar o primeiro campeonato, antes da estrear a J-League, eles foram os 10 presidentes passar 10 dias nos Estados Unidos para ver como funcionava a NBA. Certo. Para ver o que eles podiam colocar dentro do futebol, né? E lá no Japão começar, que eles lá copiam muito, e copiam bem, principalmente nos Estados Unidos. Com certeza. E o que aconteceu? Uma das coisas que eles chegaram lá e tiveram que aturar é que os americanos não entendiam porque que futebol tinha empate, né? No basquete não tem. Então eles criaram um regulamento depois que não tinha empate lá nos primeiros 10. Tinha 2 gols, valia 1 ponto, se terminasse empatado tinha o gol de ouro, e se tivesse empatado tinha pênalti, alguém tinha que sair vencedor. Certo. É cultural. Cultural. Pô, Marcelo, eu acho que no Brasil a gente tem uma tradição muito forte. Eu acho que aqui não tem assim que a gente não sabe fazer a coisa. Acho que a nossa engrenagem, o futebol, ele começou de uma maneira diferente. Ele começou realmente de uma forma muito política,
onde tinham, que na verdade, ou tinha assim, uma pessoa que se juntou, que se reuniu para fazer um clube, se organizaram em associações, como são até hoje os nossos clubes. Você ainda era novo, quando começou o campeonato nacional, tinha a frase, onde a arena vai mal, um clube no Nacional. Então, assim, é assim, né? Não, e até a ideia política, né? De você ficar realmente elegendo pessoas que têm um cargo político dentro daquele... Você que é jovem, a Arena era um partido político. Então, assim, eu acho que isso, com certeza, amarra um pouquinho, né, a nossa estrutura, porque você vê que o futebol brasileiro hoje, que é ótimo, acho que a gente vive aqui, todo mundo acompanha, os estádios estão cheios e tal, mas é um produto que no país do futebol, vamos botar assim, que ele não é visto, né? A gente não consegue fazer com que ele seja exportado, o campeonato. Isso. Ele é visto muito pouco, a gente não consegue comunicar esse campeonato, a gente consegue criar uma identidade dos nossos clubes o Japão passa campeonato de tudo que é país da Europa, não passa no Brasil. Brasileiro. Então, assim, acho que a gente ainda não entrou nessa ótica de conseguir. Agora, a dificuldade por ser política, até para formatar uma liga, né? Você quiser, já criaram-se 2 polos, né, em função da liga, que a gente quer aquilo, que a gente quer... Assim, acho que as pessoas têm que entender que isso é normal, acho que todo mundo tem que discutir, ninguém tem que ceder privilégios ou posições, quer dizer, um pouquinho ceder sim, porque senão a gente não chega num acordo nunca. Dentro do campo, eu tive a oportunidade de levar você lá pro meu lugar, lá no Kashima, né? Isso foi muito legal, fomos campeões lá e tal. E até hoje, ano passado, eu fiz a minha eleição lá dos 5 gols mais bonitos, ou 10 gols mais bonitos do Kashima, não sei. É lógico que o teu ganhou o primeiro lugar. E o teu até hoje é aquele falado daquele, talvez o mais bonito da história da J-League, né? Porque no passado foram 30 anos, eu acho. 30 anos, né? Não, esse então, 93. Mas 93, eles contam... Eles contam o ano de 93 também, né? Aí foi certo, 92. Certo, ok. Aí eles né, fizeram essa eleição, o Kashima fez a própria dele, que você ganhou e tal. E agora lá na J-League também tá. Conta um pouco desse gol aí, que deu balão e tudo, quer dizer, não era em junho e tudo, deu um monte de balão. Eu não sei se a gente tem tempo, mas o Japão foi alguma coisa de extraordinário, galera. Eu vivi, você sabe, 2 anos de amor, porque foi uma identificação com as pessoas incrível, talvez porque você também já me colocou numa posição mais fácil. Doma arigatou gozaimasu, tu meteu o Japão na bonita. Não, né? E você me deixou numa situação muito, muito bacana, porque era tudo uma coisa muito família, muito, assim, torcedores, time, dirigência, era tudo, parecia até que era uma coisa só. Então, assim, foi um prazer aqueles 2 anos, e eu vivi realmente uma emoção enorme. Aquele gol foi parte disso aí, que foi um gol que a bola vem rassegar o homem, dá pra trás, e vem o zagueiro, eu já levanto. Sinceramente, não é que penso de fazer balãozinho até fazer o gol. Eu fui tentando me livrar do que estava acontecendo. E fui e até a hora que eu vi que eu conseguia chutar, virei e chutei. Aquele gol que você não pode pensar antes. Lógico, foi na hora que tudo foi acontecendo e acabou sendo um gol que marcou, né? E foi no gol da torcida do Kashima, aquele gol ali, aquele ladinho ali. Então, assim, foi gostoso demais e é verdade que as pessoas lembram. Eu encontro as pessoas na rua, japoneses que encontram Paris, né? O poliglota, Leonardo, né? Da onde que vem essa facilidade? Você fala português, francês, italiano... Japonês. Não, japonês não posso considerar como... Tu falava japonês igual o japonês. Por quê? Eu quero saber o seguinte. Eu decorava qual é a tua tática que você tem para falar todas as línguas igual aos caras? Não dá assim a sensação de ser estrangeiro. Você, quando foi falar italiano e francês, a gente pensava que tu era um francesinho. Né? Não, eu acho que idioma é um pouquinho como matemática. Eu acho que assim, toda a minha família é uma família lógica, é uma família muito quadrada. E eu acho que a língua é um pouco isso, porque é uma questão de dedução, né? Quando você aprende a primeira língua estrangeira, né? Você vê comparando com a tua, principalmente porque espanhol, português, italiano e francês são línguas latinas. Então essas línguas muitas vezes ela tem raízes e origens e assim, a etimologia das palavras e tal, então isso acaba sendo muito parecido. E eu acho que é realmente uma dedução.
né? Você que precisa estudar todos os verbos para saber que o verbo vai terminar daquela maneira, né? E depois eu acho que eu gosto de encontrar as pessoas, falar do dia a dia da coisa, então acho que ouvir muito, né? Eu acho que é super importante, e foi uma coisa natural, mas acho que foi assim também, eu fui ficando 2 anos em cada lugar, fui passando, e cada um que passava, as coisas se somavam, e você já foi intérprete de muita gente em inglês, não foi? Isso foi uma coisa legal, sabia, cara? Porque também foi legal, assim, eu me lembro, se é para contar um episódio, eu fui para Jamaica, claro. eu fui para Jamaica com a seleção de júnior. E era inglês, né? Jamaica fala inglês e tal, fomos para Kingston e pô, aquela molecada toda, eu tinha 15 anos, 16 anos. E na época, assim, a CBF estruturada, mais ou menos, né? Vamos botar assim. E a gente chegava nos lugares e tinha que falar com as federações, com as coisas, com a imprensa mesmo, com as coisas, se identificar um pouquinho. E, na verdade, essa comunicação não era fácil, né? De ter um assessor de imprensa que... E eles me colocavam nessa história e eu já estava dentro, era garoto, sentava normal, mas sinceramente, sem demagogia nenhuma, né? Porque era só para facilitar mesmo, era uma coisa natural, claro, não era uma coisa, vamos lá, era garoto, eu nem pensava nisso, mas sinceramente foi ótimo, porque eu estava lá escutando como é que era a organização do jogo, o que ia fazer o juiz, não sei o que, a imprensa, onde ia, qual era antes do jogo, e participar dessas coisas todas, e achava mó barato, sinceramente, e isso para mim foi assim, foi abrindo também portas, amizades, né, pessoas que eu não conheceria se não tivesse estado nessa situação. Eu fui intérprete uma vez também, lá na França. Eu estava garoto, estava Paulo César Lima, Marco Antônio, né, e tal. E aí os caras não queriam comer no hotel e ninguém estava lá. E eu sabia um pouquinho de francês. Então, todo dia era sanduíche, jambon e fromagem. Não muda. Não pede outra coisa. E vinha no sanduíche, vinha aquela batatinha, aqueles legumes, aqueles tomatinhos e tal. É que nem o Ricardo Rocha. Ricardo Rocha, você fala francês? Falo, Alain Prost. Fala alemão? Falo, Beckenbauer. Mas é isso aí. A gente tem que se virar nesses lugares mesmo. Agora, a gente prometeu aqui, temos que falar, né? Quantos anos você trabalhou com Ancelotti? Muitos, Galo, muitos. Eu volto para o Milan em 2001 e o Carlo era o treinador do Milan. Eu voltei para jogar, tá? Voltei para jogar, para terminar. Uma questão mais romântica, já estava mortinho, Saí daqui, tinha voltado para o Brasil para jogar um pouquinho no São Paulo, um pouquinho no Flamengo. Essa era a ideia de terminar. E depois, pela minha relação com o Milan, eu volto para lá, volto para cá, fica com a gente, então eu volto ainda é o Carlo. Só que depois de... Aí eu sou jogador dele, mas depois de 5 meses, o Galliani me diz, Léo, quer parar de jogar? Eu falei, já parei, eu tô aqui, mas já parei, tô mortinho. Falei, então vem trabalhar comigo. Foi o que aconteceu. Eu viro assistente dele no meio do ano de 2002 e viro o diretor do clube e o Carlo era treinador. E ficamos assim até 2009, quando eu entrei no lugar dele como treinador do Milan, que o Galliani me pede para ser treinador, e eu sou treinador em 2009. Mas você 2009. Trabalhava bem junto dele, direto, né? Uma pessoa que... porque eu lembro você conversando comigo uma vez, falando sobre isso, né? Das reuniões que vocês faziam. Tanto, sempre. Era muito, muito perto, sempre, né? Então, assim, e depois eu levei ele para o Paris Saint-Germain também. Trabalhei mais um ano e meio depois, quando eu fui para o Paris Saint-Germain, eu contratei ele para ser treinador do clube. Então, assim, convivemos por 10 anos, né? Treinadores e jogadores, no final das contas, eles ganham jogos. Eu acho que quem ganha competição, quem ganha um campeonato longo, é o clube. É quem determina uma linha, como pode ser uma confederação, no nosso caso, a CBF. Não é que ele pode chegar aqui e dizer, eu vou fazer isso, vou mudar tudo. Não é. É impossível para qualquer um, se você analisar. Como é que você viu essa história, de repente ser anunciado lá e ele com contato? Como é que repercutiu? Você que está lá fora, como é que repercutiu? Repercutiu, na verdade, que as pessoas nem sabem se isso está realmente decidido, né? Nem sabem se essa coisa está decidida. Foi o que repercutiu na imprensa, tá? É um pouquinho uma falta de planejamento, no sentido, eu vou fazer isso, isso e isso, vai ser assim, e eu comunico o que vai ser feito. Parece que tem uma coisa ainda no ar, né? As pessoas ainda não sabem realmente o que vai acontecer. Eu nem sei se é realmente isso. Você acha que há uma possibilidade real dele vir a ser técnico um dia da seleção brasileira? Cara, eu acho que sim.
Eu acho que todo treinador que ganhou tudo, que viveu o que ele viveu, a experiência numa seleção, mas independente realmente do Ancelotti, eu acho que primeiro tem que chegar a uma conclusão do que quer ser feito. Tem que se ter um organograma bem definido. Eu acho que é importante você ter realmente cada um no seu lugar para que essa coisa possa funcionar. Pô, a gente ia ficar o dia inteiro aqui conversando. Eu falo pra caramba também, né? Não, tu não fala pra caramba, você é o convidado que tem que falar. Uma lembrança aqui, pra você guardar lá no... Mais uma pra botar. Aí, tá? Parabéns. Valeu. Saúde, muita felicidade. Isso aqui é o mais importante. Para todos nós, Galo. Ok? Bom demais. Obrigado. Bom demais. Tá? Então é isso, gente. Cada vez mais a gente trazendo esses convidados que têm muita história no futebol brasileiro, no futebol internacional, né? E para felicidade minha, muitos são meus amigos, né? E isso é bom, a gente conhecer a história e poder passar aqui para vocês no Resenha do Galinho, aqui na Jovem Pan News. Então, fiquem com a gente. Grande abraço e até a próxima. PixBet, vale a pena se jogar, pode apostar.